O antagônico desse domingo conversa com Ricardo Gluckpol, que foi eleito na última quarta-feira presidente da Federação Paraense de Futebol, depois de uma longa batalha. Ricardo, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu sei que você está numa correria frenética aí. A federação, eu acho que já assumiu, né? E a gente sabe que tem muito trabalho pela frente. Te agradeço. Como é que tá? Eu começo te perguntando, Ricardo, como é que foi essa correria? Ganhou a eleição, agora é bola para frente. Bem, primeiro obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui conversando e falando sobre esses assuntos que são muito importantes para... É uma curiosidade muito grande, né, das pessoas, o futebol mexe. O futebol é um dos símbolos mais importantes do estado do Pará, né? Sabe que todo paraense é muito apaixonado por futebol e essa eleição que se arrastou, né, durante todo esse período, acho que chamou a atenção de muita gente também, está todo mundo muito curioso, gerou muita expectativa. Primeiro, é importante dizer que o que ficou para trás ficou. Eu tenho dito já desde o dia, aliás, do discurso de posse, que os palanques estão desarmados. Nós tivemos um resultado bastante expressivo nas urnas, foi quase 70% dos votos, então acho que isso também traz uma tranquilidade. Qual foi o resultado, Ricardo? Foi 118 a 61, 67% a 33%. Quem disputou foi você e o Paulo Romano, né? Paulo Romano, que era uma chapa que se uniu depois com a federação, né? Então, na verdade, foi meio que oposição contra a situação. E eu acho que essa resposta da urna também, então, ela traz uma responsabilidade muito grande, perfeito, mas traz também, naturalmente, uma tranquilidade de gestão que você está com filiados do lado para promover a mudança que é necessária. Tenho convidado as pessoas que querem contribuir, porque eu também respeito muito o embate democrático. A gente entende que, do outro lado, tinham também muitas boas propostas. Eu acho que talvez tenha sido a eleição que mais se discutiu os problemas da federação. Então, naturalmente, que existe do outro lado também, como eu disse, que agora não é mais outro lado, na verdade, todo mundo é filiado. Estou convidando essas pessoas para contribuir. Agora, o que você está falando, né, Ricardo, que é hora de descer do palanque, né? É hora de descer do palanque e juntar forças em nome do futebol. Então, você acha que tiveram muitos problemas, né? A eleição foi tumultuada, né? Muito tumultuada, um desgaste muito grande, que não pode ser esquecido. Porque eu lembro, Evandro, uma vez que eu visitei um museu do Holocausto, era muito novo, num país aí qualquer da Europa, acho que foi na Hungria, que ele era muito chocante, sabe? Era um negócio da Segunda Guerra e tudo, um negócio muito chocante. E eu lembro que no começo tinha uma frase que me impactou e eu guardo muito, assim, podemos perdoar, mas esquecer jamais. Esquecer jamais. Então, assim, eu acho que isso fala muito sobre esse momento da federação, que assim, essa eleição nunca mais pode ser repetida. Eu acho que é uma obrigação, inclusive, nossa. Isso pelo conjunto da obra que nós falamos, né? Nós vamos reformar o estatuto para criar alavancas democráticas que obriguem certas situações a nunca mais acontecer. Porque realmente você estender o período eleitoral, que devia ter sido realizado no primeiro semestre, e a gente chegar em julho praticamente, perfeito, para definir um novo presidente, isso não pode ser esquecido, porque isso jamais poderá se realizar novamente. Mas, é o que eu digo, olhar para trás nesse sentido, para não esquecer, mas esquecer... Que isso não se repita, né? Para não se repetir jamais. Mas esquecer as ranhuras políticas, né? A gente tem que olhar agora para a parte técnica. Começamos já a transição, já fizemos várias reuniões da federação. A primeira preocupação, naturalmente, era conversar com os colaboradores da federação. Carlos, como é que foi? Só para te contextualizar, como é que foi isso? A eleição foi quarta-feira, a chapa saiu vitoriosa. E como é que se deu? Foi rápido? Pela demora, a posse foi imediata, é isso? A posse imediata. Na quinta-feira, já iniciamos um processo de recolhimento de informações da federação. Eu tive uma agenda institucional, não pude ir para a federação, mas a minha equipe já estava lá levantando as coisas. Hoje, fomos ao Mangueirão de manhã, cumpri uma agenda também para conhecer a reforma do Mangueirão, e de tarde passei já dentro da federação até às 18 horas, quando já vim correndo aqui para prestigiar a tua entrevista. É hora de mostrar serviço, Ricardo. Passou a eleição, agora tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Não, financeiramente destroçada, está devendo muito. Devendo inclusive INSS e etc. Então,
a gente precisa... Agora, nada que me assusta, também não é assim, uma tragédia, porque acho que tem condições de você fazer uma organização nisso tudo e no médio prazo resolver. É o que a gente está fazendo. Mas hoje ela está destroçada financeiramente. É uma dívida que realmente, enfim, a gente não sabe explicar ainda a origem disso. Isso deve vir de muitas administrações, deve vir de muitas gestões, né? Vamos contratar uma auditoria, né, perfeito, para poder construir um marco temporal também, ou seja, daqui para frente a gente tem uma responsabilidade maior. Mas naturalmente que a gente vai precisar de um esforço de gestão. Você vai ter que fazer ao mesmo tempo que auditar, você vai ter que trabalhar, né? Fazer as duas coisas para não ficar esperando o resultado, como você mesmo diz, né? A coisa demanda urgência, algumas situações são urgências. Consertar o avião já voando. Já, interessante. Mas o que você pretende fazer logo de cara, Ricardo? O que tu acha que hoje é urgente? Olha, isso precisa ser feito logo, assumindo o mandato. Vamos lá. São muitos aspectos da... Vamos lá. A primeira questão é o seguinte, a gente vai promover uma mudança organizacional. Quando você faz uma mudança organizacional, uma mudança de cultura em qualquer empresa, você tem que se preocupar com as pessoas. As pessoas têm que entender a transformação que vai ser passada. Eu vou dedicar muita parte do meu período agora de gestão, 70% praticamente, conversando com as pessoas para que elas se entendam como agentes de transformação e entendam essa nova forma de fazer. Então assim, cara, mas o que é que tem de tão organizacional, né, de tão importante? São coisas muito radicais. Vou dar um exemplo só. A federação funciona meio período. E eu sempre critiquei isso, que eu chamo de um órgão preguiçoso, perfeito, que trabalhava de 13 às 18 horas. Só que a demanda dos clubes, como qualquer pessoa, a gente acorda para resolver problema. Então, a federação tem que estar à disposição das pessoas, dos clubes e das ligas que acordam para resolver problema. Por exemplo, hoje eu estava numa visita no Mangueirão e já estava resolvendo à distância um problema do Águia de Marabá, que estava precisando escrever uns atletas no BID, e o diretor de registro da federação tendo que, de casa, trabalhar remotamente para atender essa demanda do Marabá. A demanda do Águia de Marabá é legítima e real, é a vida real. Tem que trabalhar, ele tem os problemas para resolver de manhã. Então você não pode admitir pode esperar abrir a porta de tarde. Só que a federação, historicamente, trabalha meio período há muito tempo. Então isso é uma mudança de paradigma. Talvez até tenham pessoas lá dentro que não vão conseguir se adaptar a esse modelo, porque talvez até já estejam, né, com outras funções de manhã, e é normal, não estou criticando essas pessoas já. Então, mas isso é uma mudança cultural que vai ter que ser feita. É uma coisa que tem que mudar, né? Vai ter que mudar. Então, existem várias... Não é mudar, se adequar, né? Porque tem que funcionar. Então, eu considero, como gestor, essa mudança organizacional algo urgente para ser feito. Agora, por exemplo, a federação está sem uma referência na CBF. A CBF, ela passa por um momento de limpeza também. A CBF passou por um momento crítico da sua história. Passou por uma eleição também um tanto quanto traumática, porque teve também a situação do presidente que foi, né, julgado pelo Conselho de Ética, afastado, etc. e tal. Temos um novo presidente, Edinaldo, que está impondo umas situações muito interessantes. Por exemplo, a gente viu agora ele convocando uma gestores que não são novidade, né, Ricardo? Tem muitos, no futebol tem por exemplo, isso. Ele chamou agora uma Assembleia Geral para vender o avião da federação. Ele tem moralizado umas situações muito interessantes, eu tenho acompanhado isso à distância, mas então, ou seja, mas também para se manter distante de confusão, e ele fez algo que eu até considero certo, ele afastou a Federação Paraense de Futebol do convívio da CBF. A Federação Paraense de Futebol hoje está sem uma referência na CBF já tem muito tempo, sem cadeira para votar, sem liderança para discutir assuntos institucionais e de campeonato. Nós temos hoje 4 clubes paraenses disputando o Campeonato Brasileiro. Castanhal e Tuna Luso Brasileira, a Série D do Campeonato Brasileiro, e Paysandu e Remo, a Série C. E vocês não têm ideia do perigo que é você ter clubes disputando esses campeonatos sem representantes da CBF. Não me restringo aqui a questão de arbitragem, questão de logística até também. Então você às vezes tem problemas operacionais durante o campeonato que você precisa de uma referência na CBF para ajudar. Você liga e precisa resolver problemas. Se você não tem esse contato, uma liderança na CBF, mas resolve isso aqui é um filiado meu,
você perde muito, muito potencial competitivo perante outros clubes que têm nas suas federações presidentes ativos dentro da CBF para fortalecê-los. Então, eu acho que hoje é muito urgente recuperar essa posição da CBF. Então, esse desequilíbrio, Ricardo, entre a CBF e a federação, elas também já vem de muito tempo? Não, eu acho que não. Acho que, Ou foi nesse período que foi, olha, faz eleição, não faz? Nesse período agravou, porque a federação foi simplesmente descredenciada. Repito, a federação... Só vou dar um exemplo. Terça-feira agora tem uma reunião do Campeonato Brasileiro da Série D, onde o Castanhal foi convidado para ir, a Tuna Luz foi convidada para ir, e a presidência da federação não foi convidada. Por quê? Porque eles estão dizendo, olha, pra gente vocês não existem. Não existem. Então a gente agora está recuperando essa relação. Estava conversando inclusive há pouco com o Fernando Sané, por exemplo, que é uma pessoa que eu tenho amizade, que é vice-presidente da CBF. Já conversei com o presidente, já conversei com outras pessoas, mas olha, já organizou. Nós estamos com uma nova liderança, precisamos conversar na CBF, tanto que ele já até me deu o sinal verde, não vem para a CBF para a gente organizar isso daqui. Então eu acho que isso é importante. Exercer essa liderança na CBF para recuperar essa relação lá. Mas eu tenho feito críticas também das gestões passadas, que na minha visão se contentavam com muito pouco, digo assim, e te digo com toda a tranquilidade, e peço perdão pela força da expressão, que eram alguns presidentes tratados com ração lá dentro. O que é ração? Meu irmão, pega isso daqui... Te contenta com isso aí. E não enche o meu saco. Por exemplo, eu participei, eu sofri isso quando eu fui presidente do Paysandu, por exemplo, e eu vou dar um exemplo interessante, um bastidor. Por exemplo, quando teve aquela situação do Voaden, Paysandu e Náutico, que o Paysandu foi eliminado da Série C nos últimos segundos de um pênalti que não existiu, etc. E tal. Consegui levar o caso com julgamento no STJD. Quando eu chego no STJD, eu chego sozinho, perfeito, com o meu advogado para ser avaliado. E o Náutico chega com o seu advogado e com um advogado contratado pela Federação Pernambucana de Futebol para defender o Náutico. Esse advogado contratado pela Federação Pernambucana de Futebol era nada mais, nada menos do que o Paulo Schmidt, ex-presidente do STJD. Para ter uma ideia do que é a força de uma federação para proteger um filiado. E nesse dia, sozinho lá com o teu clube. Eu sozinho com o meu clube. E o Náutico protegido pelo ex-presidente do STJD. Eu não estou criticando o Náutico, está certo. Lógico. Mas assim, olha a força de uma federação. E nesse dia eu sequer recebi um telefonema do presidente da federação para dizer, está tudo bem aí? Então, ou seja, isso é muito triste. Quando eu falo de recuperar a liderança, respeitabilidade, perfeito, da federação, é nesse sentido. Paysandu e Remo representam uma força muito grande, mas nós temos vários outros filiados que merecem respeito, que quando a gente soma... O Pará tem o único time indígena do Brasil, talvez um dos únicos times indígenas do mundo, que é o Gavião KTG. E a gente não vê isso ser um fator de relevância para a nossa federação. Não sei se você sabe, existem só duas capitais brasileiras que têm, duas cidades do interior no Brasil que tem clássico municipal. É o derby que tem em São Paulo, que é o Ponte Preta e Guarani. E a gente tem aqui o Raifran, que é o São Raimundo e São Francisco, que é uma relevância gigantesca também. Então, a gente tem no Pará atributos para que a nossa federação seja extremamente respeitada na CBF, e eu, francamente, não via isso acontecer. Vou fazer justiça com o Coronel Nunes. Ele, sim, ele sabia exercer essa liderança. Tanto que chegou à presidência da CBF. Tanto que chegou à presidência da CBF, não foi à toa. Mas depois disso a gente via, realmente, a gente vem sendo órfão de uma liderança forte na federação para proteger os seus filiados e fazer isso acontecer de uma forma na direção do crescimento do futebol. Tu já falaste dessas discrepâncias que existem, tá, de CBF e Federação FPF. O que seria, para que as pessoas entendam, qual seria o relacionamento ideal? Já falaste do que não está acontecendo. Mas qual seria o relacionamento ideal entre essas instituições, entre a CBF? Eu acho que, por exemplo, a gente tem que aproximar, por exemplo, existe a diretoria de competições, perfeito, que é da CBF.
E essa diretoria de competições, ela organiza a logística do campeonato, tabela. Então, muitas das vezes você precisa comprovar para a CBF que aquela data daquele jogo precisa ser mudado, que aquele horário precisa ser mudado, que o local precisa ser alterado. O Paysandu e Remo, principalmente, quando disputam uma Série C, fazem viagens internacionais praticamente, né? Não sei se você sabe, quando você coloca assim, são os clubes que mais viajam no mundo. Sabe que isso é interessante? Isso é um dado real. Porque os outros campeonatos dos países são pequenos, então naturalmente ninguém viaja mais para o Paysandu e Remo nesses campeonatos. Então, um detalhe de logística faz toda a diferença. O clássico é um dos mais antigos do mundo, né? O mais jogado. O mais jogado, dá. Então você precisa ter esse relacionamento, é muito importante com a diretoria de competições, para que você possa ter o seu campeonato, a sua logística bem resolvida. Você precisa ter um excelente relacionamento com o financeiro da CBF. A CBF, muitas das vezes, você se vê numa situação financeira que você precisa adiantar uma cota de participação de Copa do Brasil, por exemplo. Você conquista uma Copa do Brasil, um acesso para a Copa do Brasil no ano do exercício que você está. Por exemplo, o Paysandu e o Paysandu Remo e a Tuna, se eu não me engano, já tem garantia de participação no Campeonato Brasileiro de 2023. Isso já te garante uma cota. Campeonato rico, esse campeonato paga R$600 mil, por exemplo, por participação na primeira fase. Pode acontecer em algum momento que você está precisando de um recurso imediato e você quer uma antecipação dessa cota. Isso é um parto na CBF, se você não tem dentro da CBF uma liderança que consegue chegar num diretor financeiro da CBF. Faz esse feedback, né? Claro. Estou com um problema aqui, vamos resolver e tal. Então, isso são situações. Você precisa ter um excelente relacionamento com a comissão de arbitragem, porque você precisa, às vezes, vetar árbitro, você precisa, às vezes, pedir uma observação num jogo. Se você tem um jogo muito importante, eu preciso de um observador da CBF, porque esse é um jogo complicado. Então, você pode ter certeza que vai ter uma atenção especial para esse jogo. Você precisa ter um relacionamento com o jurídico da CBF. Então, se a CBF ela é um órgão que influencia na vida de quem disputa campeonatos brasileiros, que você precisa ter esse relacionamento. Então, isso é muito importante, sim. Então, isso que eu falo, é um relacionamento fundamental para a vida dos clubes que disputam campeonatos nacionais, e nós temos muitos no estado do Pará. A gente retorna daqui a pouco essa conversa com o Ricardo Grupo, que agora está nesse desafio aí de presidir a Federação Paraense de Futebol. De volta aqui na entrevista com o Ricardo Grupo. Ricardo, me fala um pouco agora da tua história. Tu és paraense, cara? Eu não sou por um acaso. Na verdade, sou de Brasília, mas minha família toda é paraense. Eu vim morar em Belém com, se não me engano, 7 anos. E passei, enfim, minha infância e juventude. Depois fui morar em Minas para fazer faculdade. Um tempo em São Paulo, uma transição profissional, voltei para Belém. Tá, então, mas tu tem família aqui, tu tá no tal, e lá a tua história aqui tá no Paysandu, não é isso? Tu foste presidente, fala um pouco da tua história no clube, no Paysandu. Não, no Paysandu eu entrei através de um padrinho que eu tenho, que é um padrinho de vida que eu chamo, que é o Ricardo Rezende. Ele, na época, era presidente do Conselho Deliberativo, eu vim a ser conselheiro do Paysandu, depois ele presidindo o Paysandu. Eu desenvolvi funções na diretoria, passei por diversos presidentes do Paysandu, fui diretor de marketing e depois aí sim, apontou para uma fase política, onde eu fui presidente do Conselho Deliberativo do Paysandu, depois eu vim a ser vice-presidente da diretoria executiva, depois eu fui presidente da diretoria executiva e presidente da Assembleia Geral. Então tenho uma vida dedicada assim, ao Paysandu, onde sou diretor, conselheiro benemérito. Tá, qual foi o período que tu foste presidente? Presidente da diretoria executiva foi no ano de 2019 e 2020. Muitos desafios, né, cara? Nessa época, nesse período em que tu já vivenciando o Paysandu, sempre vivendo esse Remo, Paysandu e tal, os clubes do Pará, tu já enxergava aí a Federação Paraense? Tu via, já tinha dificuldades, outro já veio, a partir de quando te chamou a atenção, depois precisa mudar, nós precisamos fazer alguma coisa?
Na verdade, uma pergunta interessante que até foi um fato que me chamou realmente a atenção. Quando eu estava na presidência do Paysandu, primeiro eu quero dizer que foi um dos maiores desafios da minha vida, né? Porque eu com 13 meses de gestão tive que encarar uma pandemia pela frente. E assim, a pandemia depois as pessoas se acostumaram, mas você, para quem estava no futebol naquela época, que era algo absolutamente imprevisível, foi um trauma de gestão para todos os clubes do Brasil. Você ficar com todas as receitas brecadas, né? Você brecadas, ficar e períodos sem jogar e com incertezas. E eu tenho orgulho de poder ter... Como foi que reagiu nessa época? Tava vivência isso? Foi duro demais. Se virar nos 30. Fazer um planejamento estratégico. Eu acho que a gente acertou no planejamento inclusive na época, mas foi muito duro. Foi um período em que o governo do estado foi muito atuante, porque a gente tem nesse ponto no futebol uma gestão pública muito responsável com os clubes, que reconhece a paixão dos paraenses nesse sentido, reconhece a importância social dos clubes também. Financeira, né, porque mexe com a economia, mexe com tudo, mas foi um período muito complicado, mas que a gente atravessou bem no sentido administrativo-financeiro. Conseguimos entregar o clube sem dívidas e... É por isso, Ricardo, é importante você ter um clube que você tem uma receita mais ou menos equilibrada. Sim. É ruim você pegar uma pandemia, uma situação semelhante, perfeito, quando você está com os cofres em frangalhos, né? Eu acho que não era essa a situação, né? Não. Mas foi um período difícil, a gente conversava muito, eu e o Fábio Bente, que é presidente do Remo também, de como é que a gente ia fazer as coisas, trocamos muitas experiências na época e eu acho que os dois clubes conduziram bem. Mas daí, voltando à questão, como é que tu chamou a atenção à federação? No meu primeiro, eu tive uma experiência com o Paraense, eu estava... Foi convite, foi sugestão? Não, o que chamou a atenção começou assim. Eu lembro que o Ferreirinha, que é o presidente do Águia, uma vez ele me ligou para perguntar, ele estava com medo de uma arbitragem, ia fazer um jogo contra um adversário, e ele falava o que eu achava daquele técnico, daquele árbitro. Eu falei assim, Ferreira, por que você não barra esse técnico? Fala para... Você tem 3 árbitros aí que vai para sorteio, diz que você não quer 2, bota 2 de novo, e aí vai para o sorteio, mas você faz uma pré-triagem. Mas como é que faz isso, Ricardo? Eu falei, como faz isso? Você liga para a federação, acerta. Não, mas eu não sei como é que é. O Ferreirinha tem anos de presidência. Com certeza. E aí eu falei assim, uai, mas será que é só comigo isso? Eu fiquei assim, meio assim, não, eu falei, deixa um negócio para te ver. Todo jogo do Paysandu me ligam para saber se eu vou fazer algum tipo de triagem nos árbitros que vão para sorteio. Não faz isso contigo, não? Não. Então faz o seguinte, Ferreira, você liga para a federação e você diz que falou comigo, usa o meu nome, perfeito? Porque eu não vou esconder essa informação. Foi quando eu descobri que isso era um privilégio do Paysandu e do Remo. E isso me incomodou. Porque se tem algo que me incomoda é privilégio. Eu falei assim... que ainda é mais disputa, né? Eu falei assim, será que... Eu falei assim, então isso me despertou na época para entender que existiam tratamentos diferenciados de situações sérias como essa, por exemplo, né? E várias outras. Então isso foi me despertando que existia uma federação que, ao meu ver, não era... o que eu entendia de gestão justa, transparente, etc. Foi aí que começou a olhar a história. Isso foi se agravando com outras situações que eu fui observando. Mas até então jamais imaginava que eu ia assumir a federação. Já pensava em vestir o pijama, que a gente chama, né? Ou seja, porque eu tinha uma vida, já há 15 anos atuando no futebol e já estava observando o fim disso. Quando aí depois aconteceu uma situação interessante... Agora, mas tem uma brincadeira no futebol. Quando o cara sai do clube passando ali no veste pijama, ele vai para a federação. Não, pior que não. Sabe por que não? Sabes que essa eleição ela é histórica no seguinte sentido. Eu sou o primeiro ex-presidente de clube a assumir a federação. E isso foi um discurso de campanha que eu dizia o seguinte, a gente precisa ter na federação ex-presidente de clubes. Porque a gente sabe a dor do futebol. O futebol, ao olhar do torcedor, ele tem esse glamour, etc e tal, mas esse glamour ele não entra ele é só no imaginário. A presidência de um clube de futebol, ela é composta de muita dor. Primeiro, ela é um cargo solitário,
Porque quando você ganha, todo mundo ganha, quando perde é só o presidente que perde. Eu lembro uma vez que eu estava numa ônus e bônus, né? Estava na academia fazendo exercício, né? E aí um torcedor veio comigo, acho que era o Tomás Basta, era um meio campo que a gente tinha contratado para o Paysandu, e ele estreou bem, fazendo gol de falta, não sei o que mais e tal. Presidente, graças a Deus, essa contratação, graças a Deus. Eu falei assim, vocês são demais, né? Quando tudo que dá errado, é o presidente que é. E quando o contrato tá certo, foi Deus que contratou. Mas é uma brincadeira, porque é o seguinte, assim, tudo que dá certo é de todo mundo compartilha. Quando dá errado, é só o presidente. Tem que ter ocupado, pô, né? E você tem que tirar dinheiro do bolso, então você é um alucinado, porque você é cercado, é uma ilha de solidão, cercada de problemas por todos os lados. E eu digo assim, para presidir a federação, e eu vou propor, inclusive, numa Assembleia Geral que a gente mexa no Estatuto, para que seja realmente entregue por pessoas que conhecem essa dor, que conheça a importância de você ser empático com os presidentes que são filiados, porque você já passou por isso. Então, é importante isso. Então, é a primeira vez, não, ex-presidentes de clubes nunca foram para a federação. Então é um dado interessante. É um dado interessante. Pelo histórico do futebol paraense. Né? Exatamente. Então, acho que isso tem que se tornar agora uma tradição. Eu dizia isso na campanha. É igual você pegar, por exemplo, uma associação de médicos e entregar para um engenheiro faz sentido. Mas ele não conhece o dia a dia de um médico, ele não sabe que vai ser uma administração fria. Ah, não, mas ele conhece de gestão, uma pessoa que transita em todas as idades, mas ele não conhece o dia a dia do médico para poder fazer a associação rodar da forma correta. Então, eu digo isso, a gente precisa que a federação seja cuidada assim por ex-presidentes de clubes ou de ligas esportivas, que são entidades também ligadas à federação, porque são pessoas que conhecem a nossa dor, o nosso dia a dia e sabem o que a gente passa. E naquela época eu fui convidado por um presidente de liga para ir num congresso das ligas. Eu não sabia, eu te confesso naquela altura, o que as ligas faziam, era um mistério, e fiquei absolutamente impressionado com o congresso, né? Mais de 100 ligas organizadas, conversando sobre assuntos sérios e tudo mais. E aí depois eu conversei isso com o presidente da associação, eu falei, cara, isso é extraordinário. O futebol precisa conhecer o que vocês fazem e tudo mais. E ele falou assim, cara, você quer conhecer as ligas? Eu falei, quero. Então vamos viajar e conhecer esse universo. Eu falei, eu quero. E aí começou uma caminhada que depois se transformou numa caminhada política. Porque ao conhecer e conversar Tu foste aí que tu foste rodar o estado. Fui rodar o estado. E aí já no meio disso tudo a gente rodou 14 mil quilômetros, mas aí já foi uma marcha política naturalmente, mas no início não era. Pintou esse convite. Só, olha, a gente está montando um grupo político, a gente quer mudar a federação e a gente te escolheu como uma liderança desse movimento. Você aceita? Fiquei muito orgulhoso do convite. Como eu te disse, até então, não tinha nunca imaginado, pensado em atuar na Federação Paraense de Futebol, mas não titubeei. Eu também, talvez até irresponsavelmente na época, prontamente aceitei e falei, eu aceito. Não convidado ainda como presidente, mas como membro desse grupo político. E depois esse grupo foi amadurecendo, foi se desenvolvendo e no final só, Ricardo, nós queremos que você seja o presidente. Nós vamos escrever uma chapa na federação e a gente vai disputar essas eleições. Aceitei, te digo que foi o maior desafio da minha vida, foi essa eleição, porque ela se apresentou de uma forma muito brutal. Nós enfrentamos... Para quem não tinha essa expertise nessa seara, meu amigo. Né? Agora, Ricardo, nesse ponto, eu queria só fazer um adendo, porque você está falando, você foi presidente do Paysandu, tinha muita experiência no futebol, né? Mas para entrar numa campanha e sagrar-se vitorioso com a votação expressiva que tu teve, é uma vitória importante, né? Então, pode dizer que se, ou seja, tu pegaste já um negócio no meio do campo, tu foi conhecer o Estado, tu foi conhecer a realidade das ligas, isso. Mas mesmo assim, com toda essa dificuldade, há de ser uma vitória muito grande, porque tu ganhou o Maru de primeira viagem, perfeito. Não é isso? Sim, claro. Não, eu tenho muito orgulho dessa campanha, eu tenho muito orgulho do planejamento da campanha.
O que eu digo que a brutalidade foi nas manipulações que a gente teve que enfrentar, grupos... O sistema, né? O sistema. Eu particularmente nem tenho falado muito sobre isso, porque, vamos falar assim, foi um período difícil, né? Brigas judiciais, manobras, etc e tal. Porque eu também sou acostumado assim, Evandro, eu gosto de olhar para frente, cara. Assim, eu acho até que olhar para trás dá azar, sabe? Aquilo que eu te falei, a gente não pode esquecer o que aconteceu para não deixar que aconteça novamente. Mas também não quero que isso fique me alimentando, porque eu quero olhar para frente, quero esquecer o que passou. Como eu falei, inclusive algumas pessoas que estavam nessa campanha do outro lado, eu já falei, cara, se vocês quiserem contribuir... Não, com certeza, agora unir as suas ideias e tudo mais. Mas... Porque a questão mais importante aí, eu acho que é o que fica de lição, que fica provado, é que fosse apoiado pela maioria das ligas. Sim, então a maioria, indiscutivelmente, claro. quer mudança, tanto que te elegeram, não é isso? Exatamente. Então, eu estou muito feliz com o resultado dessa campanha, mas agora já espero não falar mais dessa eleição. Não, claro. É só olhar para frente e resolver. Ricardo, falando de coisas objetivas. Fala-se muito, nós estamos aí diante do jogo da seleção do Brasil com a Argentina, isso todo mundo quer saber. Isso. Houve esse ofício aí da CBF para, olha, não tem jeito, vocês estão nessa briga aí, se resolvam, a gente vai levar o jogo para Manaus, não sei para onde e tal. Como é que tu vê isso? Dá esperança de... Olha, o jogo foi levado para São Paulo, para a Arena Corinthians, e eu particularmente não sei te dizer. Eu não vejo mais o governador falar no assunto, né? Eu acho que isso foi uma ingratidão com o governador, por parte da federação, que o governador realmente ele é um dos maiores apoiadores, é o maior apoiador do futebol paraense, e ele merecia esse jogo para inaugurar o Mangueirão. O Mangueirão está um brinco, quero dizer que eu visitei hoje o Mangueirão, eu conheço, porque também não é só jogando, joguei em várias arenas, mas como torcedor, sou torcedor de futebol, sou amante do futebol, e eu comecei a perseguir também as arenas de Copa do Brasil. Só tem uma arena que eu não conheço, que é a de Manaus, a de Natal. Então eu posso te falar com propriedade, o Mangueirão está no nível dessas arenas de Copa do Mundo. Vai ficar lindo o Mangueirão. Essa reforma. Essa reforma que está sendo feita. Eu fui hoje de manhã lá. E eu fico muito triste realmente do resultado dessa irresponsabilidade da federação no trato eleitoral ter como consequência a perda do jogo Brasil-Argentina. Mas veja bem. Mas vou levar como pauta, vou tentar ver o que é possível na CBF para resgatar, mas sem a menor expectativa de... Porque assim, pode ser que eu... Vamos tentar, não custa nada. Até porque essa agenda, né, depois que você cria, aí você já tira uma expectativa de São Paulo, Federação que é Paulista, muito difícil. E a Federação Paulista é a mais poderosa do Brasil. Então, assim... Mas assim, naquela de que o não já está garantido, você não custa nada. Brigar eu vou. Vou tentar ver o que pode ser feito, mas eu acho muito difícil. Ô Zé, agora tu falou, é preciso desmistificar isso, tu falasse um pouco dessa questão do Fernando de Barbalho, a gente sabe que ele acompanha o futebol e eu acho que fez um bom papel nesse sentido, né? Ele é torcedor, ele frequenta os estádios e tal. Mas tu falaste que tu acha que foi uma injustiça, digamos, eu não sei qual foi a expressão que tu usaste. Uma ingratidão. Uma ingratidão com o governador. Mas tu não achas que a CBF tem razão nesse aspecto de... Não, ela tem razão. Eu acho que a ingratidão foi da federação. Entendi. De não resolver e colocar isso em risco, né? Colocar em risco e ter como consequência o risco se confirmou numa tragédia. Era uma tragédia anunciada, né? Ou seja, então eu acho que a federação foi ingrata nesse sentido, perfeito, porque ela permitiu que isso acontecesse. Ela não tinha esse direito. O povo paraense, o Brasil e a Argentina não é só o maior clássico da América, é um dos maiores clássicos do mundo. E outra coisa, nós iríamos receber no Brasil e Argentina na véspera de uma Copa do Mundo. É um time que está sendo preparado para a Copa do Mundo. Então, eu acho que o Brasil nunca se apresentou nessa magnitude no estado do Pará. Já tivemos Brasil e Argentina, mas em amistosos preparatórios para outras competições, talvez até banais. Eu lembro que eu inclusive estava nesse Brasil e Argentina que houve em Belém. Foi um jogo
sem muitas estrelas, etc. E tal. Esse não. Esse seria um preparativo para a Copa do Mundo. A gente está aí há 5 meses da Copa do Mundo. Ímpar, né? Eu, sinceramente, acho que isso é imperdoável, de verdade. Mas nesse caso, ou seja, o Chico trouxe um prejuízo muito grande para o futebol paraense, né? O jogo desse movimenta a economia, movimenta tudo, foi muito grande, sem dúvida nenhuma. Agora hoje, Ricardo, falaste agora um pouco do Mangueirão. Está aí, eu acho que o governo do estado anunciou hoje que é em setembro a entrega do, salvo engano, em setembro, né? Tu acha que isso vai trazer uma nova luz aí para o futebol paraense? Eu vou te falar a verdade. Eu estava visitando o Mangueirão hoje com o André Cavalcante. O André Cavalcante, ele é nosso diretor jurídico hoje da federação, ex-presidente do Remo. Ele esteve aqui, inclusive, numa entrevista com ele. Uma pessoa fantástica e que foi um privilégio conviver com ele também nessa campanha. E eu, quando estive do lado dele, eu falei assim: André, quantas vezes tu já te arrepiaste nessa visita aqui no Mangueirão? Ele falou assim: pô, aí tu tá no arrepio, eu já quase chorei. Então, assim, eu acho que é um depoimento de 2 ex-presidentes, um vai sendo no GM, para dizer o que o povo paraense vai encontrar. Esse estádio está maravilhoso. Que bom, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso vai trazer para a gente uma... Porque, assim, com todo respeito, o Mangueirão dava até vergonha de apresentar. Ele era... Eu vou dizer assim, como eu usava o termo, porque é muito forte, mas é um termo coloquial, era um lixo, desculpa a verdade. As pessoas urinavam na arquibancada, você não tinha um serviço de lanchonetes e alimentação à altura, né? Ou seja, o acesso ele era muito ruim. Por isso, você tem uma ideia, hoje a gente chama de vomitório, né? Que são os acessos, porque é onde o termo técnico, né? Que é onde dá o acesso para as arquibancadas. Você tem as rampas, eram rampas extremamente íngremes. Então, ou seja, eu ficava imaginando para levar cadeirante, por exemplo, era um parto. Então, hoje, até isso eles corrigiram, você tem as rampas praticamente retas, muitos acessos diferenciados, praças de alimentação, camarotes, restaurantes. Vamos dar um spoiler aqui. Tu esteve lá, visitou o que o povo parece vai encontrar, o torcedor vai encontrar assim. Cara, praça de alimentação, restaurantes panorâmicos, camarotes modernos, sabe, cabines novas. Assim, é inacreditável. É difícil. Eu fui visitar o vestiário. É um vestiário absolutamente moderno, a área mista que a gente chama, que é uma inovação da FIFA. Deve ter visto já quando os clubes se encontram e entram no gramado, né? A forma de entrar, padrão FIFA. Então, assim, o Mangueirão ele vai ser um equipamento perfeito que vai dar orgulho de você levar as pessoas para conhecer. Então, eu acho que isso vai ser mérito do governador, não é isso? Para mim, mérito total do governador, mérito total do governo, mérito total da potência do futebol paraense também, porque naturalmente você só investe nisso onde você tem, né, um histórico de futebol, tradição. O Pará precisava disso. Eu estou muito orgulhoso desse estádio. Ricardo, tu já viu tudo isso, então já pensa qual o jogo que poderia reinaugurar? Olha, eu acho que Mangueirão. não custa nada sonhar. Eu vou compartilhar do sonho também do governador, porque ele esteve ontem conversando sobre isso, num evento que teve no Palácio, e eu vou compartilhar do sonho do governador. Eu imagino, já que a gente perdeu o Brasil e a Argentina, eu imagino uma final de Série C, porque a primeira fase vai acabar agora em breve, e você vai ter 2 quadrangulares de acesso. Quem sabe Paysandu numa chave, Remo numa outra chave, os 2 conquistando acesso para a Série B, os 2 em primeiro lugar na sua chave, e a gente ter uma final de Série C. Seria o melhor dos mundos para o torcedor paraense, né? Pô, seria espetacular. Um Mangueirão com 51 mil pagantes, a gente fazer 2 jogos, 100 mil pagantes, também resolveria a vida financeira dos clubes, da própria federação também, que tem um percentual de receita. Eu acho que seria magnífico ter esse jogo inaugurando o Mangueirão. Puxava a sonhar, mas sem dúvida nenhuma, acho que para a final da Série C, se tiver um clube paraense, certamente será no Mangueirão. Ok, vamos torcer por isso. A gente retorna daqui a pouco com a continuidade dessa entrevista com o Ricardo Gluck e Paul. De
volta aqui na entrevista com o Ricardo Gluck Pou. Ricardo, tem um ditado latino que diz que, olha, cuidado com o que tu queres que tu pode acabar conseguindo. É o que aconteceu contigo. Ricardo, agora vamos falar de parceria. Tu chegou, já viu como é que tá a casa, tem muita coisa para fazer. Me fala um pouco, tá falando do governador. Vocês já conversaram essa parceria? Como é que é hoje essa parceria da Federação Paraense com o governo do Estado? Então, o governo do Estado ele compra os direitos de transmissão do campeonato através da Funtelpa, porque realmente é um grande produto de audiência. A Funtelpa ela atingiu, isso eu acompanhei até como presidente do Paysandu na época, depois com outros dados, estatísticas extraordinárias, perfeito, de audiência com o produto Campeonato Paraense de Futebol. Não só isso também, como outras transmissões de Série C, de Copa Verde. Aliás, Série C eu acho que ela nunca fez, mas Copa Verde, por exemplo. Então isso é um produto muito, muito interessante para a Funtelpa. E o Banpará também patrocinando os clubes, né? Como você tem um produto de altíssima audiência, você também aproveita para que o patrocínio também tenha uma grande exposição. Esse patrocínio ele é muito importante para o futebol paraense e ele é um dos mais relevantes quando a gente compara com outras praças do Brasil. Eu acho que a gente precisa fazer outras parcerias importantes também, né? Na verdade, por exemplo, eu critico muito essa ausência de novos parceiros para a federação e a gente vai atrás agora de parceiros institucionais. O município não tem parceria com a federação? Não. Mas por que tu acha? Um interesse? Isso é possível? Eu acho que é possível, claro que é possível. Eu acho que talvez não tenham apresentado produtos interessantes, né? Mas eu acho que o futebol ele é uma bomba de comunicação, né? Ele é considerado um dos maiores negócios do mundo. Se o futebol fosse um país, ele seria o segundo ou maior PIB do mundo. Se você comparar todo o movimento financeiro que envolve o futebol, então, ou seja, o futebol ele tem essa potência econômica e é uma potência social. Eu acredito muito no futebol como uma ferramenta de transformação social, em diversos aspectos. Então, ele sim, se ele bem apresentado, ele é interessante para qualquer instituição, seja pública ou privada, para atingir os seus objetivos também, né? Então, assim, a gente vai atrás de parceiros oficiais da federação. Eu pretendo atrair uma instituição de ensino superior para que a gente possa implantar a academia de ensino da federação, para que a gente possa formar gestores do futebol, formar delegados de jogos, formar analistas de desempenho, formar então, todo esse universo que cerca o futebol, formar árbitros também. Eu pretendo atrair parcerias para que a gente possa prover, porque assim, existe um universo do futebol também muito interessante que as pessoas não conhecem, do futebol amador principalmente, mas também dos campeonatos de base, etc., que é muito sofrido. Então você, por exemplo, às vezes para realizar um jogo, você precisa ter um médico na beira do campo e uma ambulância. É uma coisa simples, mas quando você soma para os clubes de menor expressão, fica uma linha de despesa no ano muito grande. E eu acho que a federação tem como se apresentar para isso, atraindo, por exemplo, só um exemplo, uma instituição de ensino. Eu falo muito de instituição de ensino porque foi de onde eu vim. Eu fui reitor da Estácio por muito tempo aqui no Pará. Então, por exemplo, você pegar uma instituição de ensino de medicina, né, e você entregar para ela um produto de extensão que é os campeonatos de futebol. Você pode ter essa faculdade de ensino, ela vai ter que ter ela vai prover um médico no gramado, ela vai prover as ambulâncias no gramado, mas ela vai oferecer para os seus alunos uma experiência, porque daí você vai ter um médico e os alunos tendo um projeto de extensão real, que é um jogo de futebol que está acontecendo, que acontece em situações reais, e isso para o currículo desses alunos é muito enriquecedor. Mas isso você tem que pegar, botar no papelzinho, fazer um projeto, entregar, e eu tenho certeza que as instituições de ensino vão se interessar. Primeiro porque elas vão ter a visibilidade que o futebol dá, e segundo porque elas vão ter um case real
para oferecer para os seus alunos universitários, perfeito, uma experiência de vida. Então, eu acho que a gente tem várias oportunidades, para você buscar parceiros e incrementar nos campeonatos algo que traga facilidade para os filiados. Diz uma coisa, Ricardo, qual o papel da federação hoje com os clubes? A gente sabe que todo clube tem despesa, né, para você se manter para participar de um campeonato e tal. Qual seria o ideal? Como é que é hoje a realidade da federação em relação? A gente sabe em relação a Remo e Paysandu, que são times grandes, como a Tunalusa, esses times menores. Como é que funciona essa ligação? Bom, a responsabilidade da federação é organizar campeonatos, né? Basicamente é isso, mas a gente entende que ela se relaciona com os filiados para poder facilitar essas relações, né? Ou seja, de interesses de campeonato, de jogo, etc. E tal. Mas acho, como eu falei, que a federação tem que se apresentar como uma parceira do futebol, com a dos filiados, para que possa atrair também recursos para esses filiados. Você, por exemplo, se você tiver a competência e a capacidade de ter um campeonato patrocinado, por exemplo, que você já enxugar custos de logística, enxugar custos de arbitragem, enxugar custos de ambulância, de médico, você já está ajudando um filiado, porque senão ele que tem que bancar. E naturalmente ele que banca, né? Ele tem feito isso. E criar competição parece uma coisa básica, mas não é. Se você pegar hoje o Campeonato Paraense de Futebol, você tem o Sub-13, ele foi extinto, ele acabou. Você é uma das únicas praças do Brasil que não tem Campeonato Sub-13, porque a federação aceitou uma interferência do Ministério Público do Trabalho que acabou extinguindo esse campeonato. Aceitou porque foi cômodo, porque aí ela teve menos trabalho. Só, olha, eu não vou fazer o campeonato porque não sou eu que não quer, é o Ministério Público que não quis. Tinha que ter um diálogo melhor e explicar para o Ministério Público do Trabalho que não era o que estava sendo apresentado e defender esse campeonato. O Sub-15 tem 2 anos, está entrando no 3º ano sem realização de campeonato. O Sub-17 e o Sub-20 viraram competições de Copa, onde você tem, às vezes, você tem um clube que disputa 3, 4 jogos, é eliminado e não joga mais nenhum jogo no ano. Então, assim, o cenário hoje, a realidade, você tem os clubes jogando poucos jogos por ano de base. Se você comparar, por exemplo, com outras praças, Ceará, Recife, Pernambuco, Alagoas, você vai ter ali uma média de jogos por base que ultrapassa os 15 e chega a 20 jogos por ano. Peguei praças, proporcionalmente, mais práticas com a nossa. Sim, claro. Se você comparar com outras praças, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, só para 40 jogos por ano. E isso reflete no negócio do clube, porque você tem atletas que são ativos do clube, que tem poucas minutagens por ano, perfeito? E você então desenvolve muito pouco esse talento. E você, quando compara, e aí você às vezes é questionado, eu como presidente do Paysandu fui questionado muitas vezes, porque vocês não trazem atletas da terra, só pega as pessoas de fora e tal. Só que os atletas de fora, quando você pega um garoto, por exemplo, de 20 anos, digamos, de São Paulo, ele já tem 100 jogos na carreira dele. 100 jogos na carreira dele. O nosso garoto de 20 anos não fez 12 jogos, 13 jogos na carreira. Não é verdade. Então a gente está decapitando talentos. São atletas que poderiam ser ativos do clube, que esses atletas poderiam ser negociados. E olha só quanto isso é antagônico. Porque olha, legal. Porque olha só, você tem no Pará, por conta dos campos de várzea, por conta até da realidade social, né, da nossa região, campos de várzea para dar de rodo. Então isso deveria ser um grande... porque o campo de várzea é importante, esses garotos jogam, brincam de futebol. Muitas revelações vem daí, né? Vem daí, só que isso está em extinção no eixo do Sudeste, isso está em extinção em vários lugares do Brasil, onde o desenvolvimento, que bom, esse é o lado bom do desenvolvimento, né, está acabando, no nosso lado ainda tem muito. Então, ou seja, a gente tem condições de ter muitos talentos sendo revelados por conta dessa condição dos campos de várzea e, antagonicamente, a gente esmaga porque a gente não tem competições para esses garotos. Então,
Então, assim, é um sistema, é uma roda que esmaga talentos a cada dia. A gente precisa mudar essa realidade. Não vai mudar de um ano para o outro, não. Com certeza. Mas a gente tem que colocar isso como um eixo estratégico, ou seja, quando eu tenho que colocar na minha estratégia como objetivo geral o futebol de base e ir perseguindo objetivos. Então, eu já quero que ano que vem, por exemplo, nós tenhamos 10 jogos por ano. A gente vai ter que ter todas as nossas decisões desse ano orientadas para atingir esse objetivo já em 2023, 2024, 2025, então já mudar isso daí. O que eu posso te garantir é que no planejamento estratégico que nós vamos fazer esse ano para a federação, o futebol de base, e essa questão de quantidade de jogos por ano aumente uma realidade. E nós vamos perseguir esse objetivo. Ricardo, para encerrar esse bloco, nós já vamos caminhar para o último. Tu falas aí, tem muitos desafios. Eu tenho que falar nesse assunto. Eu sou jornalista. Acho que tem que resgatar muita coisa. A palavra é resgate. E a relação com a imprensa, tu sabe que tem sido muito, principalmente federação. Eu escuto, a gente ouve muitas reclamações de jornalistas do trato da Federação Paraense e dos times como um todo com a imprensa e com os jornalistas. A gente vê, por exemplo, o acesso aos estádios, que é difícil, existe um certo bairrismo aí. O que tu pretende fazer em relação a isso? Olha, é uma estupidez você você não tratar a imprensa da forma como ela merece no campo do futebol. Porque quando a gente fala de gestão, aí vamos falar dos stakeholders, né? Que seja, são aqueles entes que influenciam no teu negócio. No futebol, você tem como stakeholders principais os torcedores, o governo, né, os patrocinadores, os atletas, mas você tem a imprensa, porque a imprensa alimenta a paixão, a imprensa informa os torcedores, a imprensa cria interesse nos torcedores para que esses torcedores possam comprar os produtos esportivos, os ingressos, assistir os jogos na televisão. Então veja bem, a imprensa é um stakeholder de elevada importância estratégica. O que eu posso te dizer é que a federação, inclusive hoje eu vinha falando isso numa entrevista que eu vinha dando no caminho para cá, inclusive, dizendo assim, olha, nós vamos promover um seminário com a imprensa, principalmente a imprensa esportiva, para que ela possa nos dizer, nos criticar, a gente tem que passar reunião de peito aberto, naturalmente, para que ela possa apontar caminhos... Afinar a viola, né? Exatamente, de um canal de comunicação afinado, porque nós precisamos sim melhorar essa comunicação. E eu posso te garantir, essa é uma área que eu gosto muito, é uma área que eu tenho formação, inclusive, de comunicação e marketing, para a gente poder azeitar essa comunicação com a imprensa. Ela precisa, sim, ser resgatada, respeitada e valorizada para que ela possa valorizar mais o nosso produto. É uma via de mão dupla, a gente precisa da imprensa. A gente retorna daqui a pouco para o último bloco dessa entrevista com o Ricardo Gluck-Paul. De volta aqui na entrevista com o Ricardo Gluck-Paul, presidente da Federação Paraense de Futebol. Ricardo, esse é o momento em que a gente aquele bate-bola rápido, que eu vou te falar de uma pessoa, de uma situação, e você me fala e me resume aí em uma frase. Eu não sou muito bom nessa coisa. Eu tenho uma inveja desses caras, porque eu acho que eles combinam antes, sabia? Quando eu vejo a televisão, assim, brincadeira. Fala não sei o que, uma frase, o cara já, eu falei, caraca, como é que o cara começa a pensar tão rápido assim? Bora mas vamos lá, vamos dizer uma frase. Vamos começar por você. Me fala de você, quem é o Ricardo Gluck-Paul? Nesse momento, resiliente. Tá. Paulo Romano. Um grande adversário. Coronel Nunes. Um grande representante do futebol paraense, primeiro presidente da CBF do Pará, que merece com certeza toda a nossa homenagem. O futebol paraense. O futebol paraense é o maior signo cultural do Estado nesse momento, muito machucado por muitas situações, mas que com certeza será consertado. Os clubes do Pará, inclusive, Remy Paysandu. Duas locomotivas gigantes. Só isso que eu tenho a dizer, nacionais. CBF. CBF é um órgão que está passando por uma reformulação e é uma instituição bastante respeitada, na minha visão, no sentido de que representa a seleção brasileira, representa os clubes brasileiros, está passando por uma transformação que eu estou muito curioso para acompanhar
e até contribuir para esse crescimento. A federação, eu tenho um cargo a partir de hoje, a Federação Paraense de Futebol. É a casa do futebol, né, que hoje eu estou tendo a honra de poder liderar e espero, enfim, conseguir contribuir com o que eu sei para recuperar a credibilidade dessa instituição. Ricardo, muitíssimo obrigado. Eu quero te agradecer imensamente. A gente marcou essa conversa várias vezes. Eu sei que tu estava numa correria aí muito grande. E foi graças a Deus, vitoriosa, né, Ricardo? E eu te desejo sucesso nessa empreitada. Conte conosco, volte quantas vezes você achar necessário. Eu quero deixar agora para você falar as suas considerações para os nossos amigos do Ondagone. Não, é isso. Eu que agradeço o convite, agradeço foi para mim um privilégio falar aqui, aproveitar dessa tua grande audiência, perfeito, para a gente conversar sobre o futebol. Dizer que a gente está aqui numa fase de reconstrução do futebol. Não vai ser fácil, a gente sabia que não ia ser fácil, mas eu conto com a união de todos, os clubes, de todas as ligas, para que a gente possa ver esse futebol crescer. Eu sonho com os clubes em ascensão, sonho com uma federação saneada e sonho com uma federação à altura da paixão do povo paraense.